Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos continuar estudando um pouco mais sobre o Teorema de Pitágoras. Especificamente, uma aplicação do Teorema de Pitágoras ao quadrado e ao triângulo equilátero. Vamos perceber aqui uma relação que existe entre a diagonal de um quadrado e os seus lados. E essa relação pode ser percebida aplicando-se o Teorema de Pitágoras. Vocês poderão acompanhar esse conteúdo a partir da página 206 do livro didático de vocês. Então, conforme diz aqui, aplicando o Teorema de Pitágoras no quadrado, podemos estabelecer uma relação importante entre a medida da diagonal. A diagonal é um segmento que sai de um vértice para outro vértice, não vizinho a ele. Então podemos perceber uma relação importante entre a medida do lado e a diagonal de um quadrado. Temos aqui um quadrado A, B, C, D. L é a medida do seu lado e D é a medida da diagonal. Podemos perceber aqui o seguinte: quando traçamos a diagonal, observe que, estou destacando aqui de vermelho, nós formamos aqui a diagonal mais dois lados do quadrado, nós formamos um triângulo. Esse triângulo é retângulo. E como os lados de um quadrado são iguais, temos então aqui um triângulo retângulo isósceles. E nós podemos perceber aqui que nesse triângulo retângulo, D aqui, a diagonal do quadrado, é a hipotenusa desse triângulo. E podemos então aplicar aqui a relação de Pitágoras, Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, nesse caso a diagonal do quadrado está sendo hipotenusa, então a medida dela ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, melhor dizendo. Então, quem são os catetos? Esse lado aqui, ao quadrado, mais o outro lado, ao quadrado. Então, o que temos aqui? Que b ao quadrado é igual a 2 vezes o lado ao quadrado. Lembrando que o lado é um valor positivo, maior do que zero. Então, d será igual a raiz quadrada de 2 vezes o lado ao quadrado. Podemos simplificar essa raiz colocando L ao quadrado fora da raiz. Então a diagonal de um quadrado é o lado vezes a raiz quadrada de 2. E é isso que nós queremos destacar. É esse o ponto. A diagonal de um quadrado é igual ao lado vezes a raiz quadrada de 2. E isso serve para todo quadrado. Se quisermos saber a medida da diagonal de um quadrado, basta pegarmos o tamanho ou a medida do seu lado, de um dos seus lados, e multiplicarmos pela raiz quadrada de 2. Então essa aplicação do Teorema de Pitágoras nos permite observar a relação que existe entre a diagonal de um quadrado e o lado desse respectivo quadrado, ou seja, a diagonal é igual ao lado vezes a raiz quadrada de 2. Voltando aqui para o livro, veja o seguinte: acompanhe as seguintes situações. Temos aqui um quadrado de lado 8 centímetros. Para expressar aqui a medida da diagonal desse quadrado, o
que nós fazemos? Podemos usar a fórmula. A diagonal é 8, melhor dizendo, o lado vezes a raiz quadrada de 2. Destacando aqui, a diagonal é igual ao lado vezes a raiz quadrada de 2. Então, a diagonal desse quadrado aqui será qual lado? 8. Vezes a raiz quadrada de 2 centímetros. Pronto. Rapidinho, com a fórmula, nós conseguimos descobrir o tamanho ou a medida da diagonal. Veja a situação 2. A diagonal de um quadrado mede 10 centímetros. Aqui já foi dada a diagonal. Quanto é então o lado desse quadrado? Então nós podemos usar essa fórmula. D é igual a L vezes a raiz de 2. Ou seja, a diagonal é igual ao lado vezes a raiz de 2. A diagonal é 10. Então 10 será igual a L vezes a raiz de 2. Então isolamos o L. E a raiz de 2 que está multiplicando L passa para o outro lado dividindo 10. Então L será igual a 10 sobre a raiz de 2. Racionalizando esse denominador aqui, multiplicando o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 2, obtemos 10 raiz de 2, que simplificado dá 5 raiz de 2. Só para lembrar, quando nós temos 10 sobre a raiz de 2, nós podemos racionalizar esse denominador multiplicando o denominador e o numerador por um mesmo número, no caso a raiz de 2. Então vamos obter 10 raiz de 2 e a raiz de 2 vezes a raiz de 2 é 2. Por isso que temos aqui 10 raiz de 2 sobre 2. Agora eu tenho no denominador um número racional. E 10 por 2 dá 5. 5 raiz quadradas de 2. Logo, em um quadrado cuja diagonal mede 10 centímetros, o lado mede 5 raiz quadradas de 2. Fácil, né? Agora na página 207, nós temos o seguinte: aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo equilátero. Se nós aplicarmos o teorema de Pitágoras no triângulo equilátero, aquele triângulo em que todos os lados são iguais, nós podemos estabelecer uma relação importante entre a medida h da altura e a medida L do lado do triângulo. Nós podemos perceber aqui o seguinte: a figura aqui nos mostra um triângulo equilátero, com todos os lados iguais, medindo L, e H é a medida da altura. No triângulo equilátero, a altura e a mediana coincidem. Então esse segmento aqui, AH, é uma altura, mas ele é uma mediana. Ele chega nesse lado BC exatamente no ponto médio. Então, H até C, esse segmento de H até C, é a metade do lado. É o lado dividido por 2. Mas o que nós percebemos aqui? Então, destacando aqui essa figura, nós podemos perceber que a altura, vindo aqui para esse vértice C, e o vértice A, eu tenho aqui um triângulo AHC. E esse triângulo AHC é um triângulo retângulo. Quem é a hipotenusa desse triângulo aqui?
AHC. Quem é a hipotenusa desse triângulo? Nesse triângulo, AHC. Então, o lado maior, o lado que se opõe ao ângulo reto, mede L. Então, L é a hipotenusa. E quem são os catetos? Os dois lados que formam o ângulo reto, a altura e aqui a metade desse lado, L sobre 2. Portanto, aplicando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, L ao quadrado, é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Se nós isolarmos H ao quadrado, vamos passar L sobre 2 ao quadrado para o primeiro membro. Ficaria assim: H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos esse termo, menos L sobre 2 ao quadrado, que dá L ao quadrado sobre 4. Quando nós temos L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, nós podemos considerar aqui uma subtração de fração, e aqui como se tivéssemos aqui o número 1 no denominador. O MNC de 4 e 1 é o próprio 4. Então 4 dividido por 1, 4. 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado, menos 4 dividido por 4, 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Então 4L ao quadrado menos L ao quadrado, vamos ter 3L ao quadrado sobre 4. É por isso que daqui surge essa expressão aqui. H ao quadrado, altura ao quadrado, é igual a 3L ao quadrado dividido por 4. Então, qual o valor da altura? A raiz quadrada dessa expressão. A raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Lembrando que L é a medida do lado e tem que ser maior do que 0. Tirando L aqui de dentro do radical, e vem para fora, vai ficar L vezes a raiz quadrada de 3. E a raiz quadrada de 4 é 2. Para entendermos essa expressão, temos ela aqui. H é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Uma das propriedades das raízes nos permite fazer isso. Colocamos cada termo dessa fração com a mesma raiz. Então, por isso que a raiz quadrada de 4 aqui é 2, fica 2 no denominador. E L ao quadrado pode sair aqui de dentro da raiz. Sai L elevado a 1 vezes a raiz quadrada de 3. E com isso nós obtemos essa expressão aqui que gostaríamos de destacar. Por meio do teorema de Pitágoras, nós conseguimos perceber essa relação entre a altura e o lado de um triângulo equilátero qualquer. Em qualquer triângulo equilátero, essa é a relação que queremos destacar. A altura pode-se conseguir como fazendo o lado vezes a raiz quadrada de 3, dividindo por 2. Acompanhe as situações a seguir. Vamos determinar a medida H da altura de um triângulo equilátero, sendo que o lado desse triângulo é 20 centímetros. Conforme vimos, a fórmula é essa aqui. O lado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Como o lado é 20,
fica 20 raiz quadrada de 3 por 2. 20 por 2, 10. Então, a altura desse triângulo mede 10 raiz quadrada de 3. Fácil, né? A outra situação, a altura de um triângulo equilátero mede 9 centímetros. Qual é a medida L do lado desse triângulo? Então, substituindo a altura por 9 na fórmula, agora nós temos a altura e vamos descobrir o tamanho do lado. Antes tínhamos o lado e descobrimos a altura. Então vamos lá. Substituindo na fórmula, no lugar de h colocamos 9. Fica assim, 9 é igual a L vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. O 2 está dividindo, passa para aqui multiplicando. 2 vezes 9, 18. Então, L raiz quadrada de 3 será igual a 18. Então, isolando L, a raiz quadrada de 3 passa para aqui dividindo. Vai ficar 18 sobre a raiz quadrada de 3. O que nos dá 6 raiz quadrada de 3. Talvez você se pergunte, como é que isso aconteceu? Então, primeiro, se eu tenho 18 raiz quadrada de 3, melhor dizendo, 18 dividido pela raiz quadrada de 3, primeiro racionalizamos esse denominador. Ficará como? Multiplicamos ambos, o numerador e o denominador, pela raiz quadrada de 3. Ficará então 18 raiz quadrada de 3 e a raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. Dividindo aqui 18 por 3, aí nós obtemos 6 raiz quadradas de 3. Por isso que tem aqui esse resultado. 6 raiz quadrada de 3 é a medida do lado desse triângulo equilátero, cuja altura mede 9. Agora aqui na página 208 temos aqui algumas atividades. A questão 1 da página 208. Sabe-se que a medida do lado de um quadrado é 12 centímetros. Calcule a medida da diagonal desse quadrado, sem usar a fórmula e usando a fórmula. Então, nós podemos fazer assim. O item A, sem usar a fórmula. Então, temos aqui um quadrado. Sabemos que a medida do lado é 12 centímetros. E queremos calcular aqui quanto mede a diagonal desse quadrado. Então, a diagonal e esses dois lados aqui formam um triângulo retângulo. Nós podemos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, ou seja, a medida da diagonal ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, quer dizer, um lado ao quadrado, já que a diagonal aqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo, então a hipotenusa ao quadrado, mais o quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto, ou seja, a soma dos quadrados dos catetos. Então, d ao quadrado será igual a 12 ao quadrado, 144,
mais 144. D ao quadrado será, portanto, 288. Nós queremos descobrir D elevado a 1. O valor da medida da diagonal será a raiz quadrada de 288. Simplificando 288 fica assim. Então, simplificando a raiz de 288, decompomos 288 por 2 dá 144, por 2, 72, por 2, 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Aqui temos aqui 2 elevado a 5 vezes 3 ao quadrado. E para simplificar a raiz, nós arrumamos 2 elevado a 5, deixamos 2 elevado a 4 vezes 2 a 1. Sai daqui de dentro da raiz, 2 a 4 sai 2 elevado a 2. E 3 a 2 sai 3 elevado a 1. 2 elevado a 2 ou ao quadrado é 4. 4 vezes 3, vai ficar assim então a diagonal 4 vezes 3, 12, raiz quadrada de 2. Esse aqui é o valor da diagonal desse quadrado cujo lado mede 12. Mas veja como com a fórmula fica bem mais fácil. Usando a fórmula, temos o seguinte. A diagonal é igual ao lado vezes a raiz quadrada de 2. Então, a diagonal desse quadrado, como nós já temos o lado, é 12 raiz quadrada de 2 centímetros. Usando a fórmula, então, fica bem mais rápido. Então, temos aqui que o perímetro de um quadrado é 80 centímetros. Qual é a medida da diagonal D? O perímetro é a soma dos lados. Então, o perímetro é igual à soma dos lados. Mas como os lados são iguais, eu tenho aqui 4L. 4 vezes a medida do lado. Mas o perímetro foi dito aqui que é 80 centímetros. O 80 centímetros é igual a 4L. Então, cada lado vai ser igual a 80 centímetros dividido por 2. Cada lado será igual a 20 centímetros. Qual é a medida da diagonal desse triângulo? Ou seja, qual é a medida desse segmento aqui? AC, ou poderia ser DB? Bem, vamos lembrar da fórmula, né? Com a fórmula é bem mais rápido. A diagonal é igual ao lado vezes a raiz quadrada de 2. Quanto o médio lado? 20 centímetros. Portanto, a diagonal será 20 raiz quadrada de 2, 20 vezes a raiz quadrada de 2 centímetros. Fácil, não é? Usando a fórmula. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desta videoaula. Fica então como atividade proposta para casa
a atividade da página 208, a questão 3. Bons estudos, até a próxima.